Você tem que estar preparado para saber a tua posição no reino de Deus. E a Bíblia diz, a minha Bíblia me diz, que todo aquele que está em Jesus Cristo, ele se torna o quê? E o que mais? E o que mais? Que nós somos reis e sacerdotes na terra. Nós temos que saber qual é a nossa posição em Cristo. Agora o inimigo, ele vem contar um monte de história para você. Começa lá no berço, quando a mãe conta para o filho que se ele não dormir logo, o bicho-papão vai aparecer. E que lá dentro do armário mora um homem que se você não ficar quieto, ele sai. E que o homem do saco vai passar na porta para pegar a resposta. O homem do saco, não conhece essa? Vai passar na porta para pegar a resposta quando os irmãos estão brigando. Então você começa a criar personagens que verdadeiramente não existem, mas que através das suas próprias palavras, você abrindo brecha, então a criança começa a ver uma figura no armário, começa a ver alguém atrás da porta, começa a ver alguém atrás da janela, começa a sentir que tem alguém debaixo da cama, e isso vai fazendo mal para o ser humano, amém? O ser humano, ele vai começando a acreditar em mentira. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar a maior mentira de todas. Uma vez falaram que a terra era de Satanás, e a minha Bíblia não fala isso. A minha Bíblia, nós acabamos de ler que Deus pegou toda a sua criação e disse para o homem: dominai, e a autoridade sobre a face da terra não é de Satanás, a autoridade é do homem. Mas qual homem? Qualquer um, aqueles que foram feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Havia um homem que foi feito imagem e semelhança de Deus. Esse homem, ele era chamado de Adão. E Adão, quando ele pecou, aqui fala que a coroa que estava sobre a sua cabeça foi tirada. E não existe ninguém mais legalista na face da terra. Legalista é aquele que fundamenta suas ações em lei, viu, gente? Mais legalista na face da terra do que o diabo. E ele quer dizer que ele tem direito sobre a vida do homem. E naquele momento que o homem perde aqui o seu reinado na terra, Deus, ele dá a saída. Ele chega para Eva e fala: Eva, de ti nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Ele fala para a mulher: de dentro de ti existe aquele que trará redenção para o ser humano. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo Nazareno, o Rei do Universo. É esse que traz. Quando você se decide colocar a sua vida na presença de Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo te faz nova criatura, e Ele coloca em você de novo aquilo que você tinha perdido. Muitos aqui hoje cantaram e pediram a unção de Deus sobre as suas vidas. E muitos imaginaram que a unção de Deus ela possa ser uma fumacinha que fique em volta, ou que seja uma nuvem que vai passar por cima. Mas a unção de Deus, na verdade, ela quer estar dentro de você, entrar na sua vida, fazer a diferença. Nós estamos nessa terra aqui para fazer a diferença. E sabe por que as coisas não deram muito certo? Porque quando você caiu, isso é profético, quando você caiu, o primeiro que ergueu a mão para você foi Jesus Cristo. Mas ao invés de você olhar para cima e pegar na mão de Jesus e declarar que dele é o poder, você às vezes murmurou, reclamou: por que comigo? Não pode ser. Quando o inimigo vem para te enganar, meus irmãos, a força do inimigo sobre a vida do crente é a mentira. É se você desviar o ouvido da voz, e é igual a voz de muitas águas. A voz de Deus é igual a voz de muitas águas, amém? E começar a ouvir a voz do inimigo, você é presa fácil. Crente na igreja é rei e sacerdote. Crente no mundo é comida do lobisomem, comida de chicletinho de Satanás. O homem tem que colocar a sua vida na posição de Deus, no reino de Deus. Outra coisa, muitas pessoas elas são abatidas. Eu coloquei aqui, eu não sou psicólogo, viu, gente? Mas eu faço conforme Deus me manda. Pessoas que têm a baixa estima. Comecei a escrever assim, ó, timidez.
Sabe aquele aluninho que está na escola e tem medo de erguer a mão para perguntar para o professor? Isso é timidez, é baixa estima. A estima está lá embaixo. Está achando que é pior que todo mundo. Está com medo. E essa é a segunda parte, o medo. O medo, eu já falei aqui, que abre brechas. Quer outra coisa que te impede de viver a plenitude de Jesus na sua vida? É a vergonha. A vergonha, ela é o começo da falta de coragem. A vergonha é quando começa a faltar a coragem, você detecta a vergonha. Nós não devemos nos envergonhar, principalmente das coisas do reino de Deus. Nós devemos nos orgulhar de Jesus Cristo, proclamar Jesus, glorificar a Deus. Muitas vezes você não abre a sua boca para glorificar a Deus num culto como esse, onde o louvor foi maravilhoso. Por quê? Porque você tem vergonha do que o irmão do lado vai pensar, do que o amigo de trás, o da frente. Será que é? Eu te digo que isso é vergonha, isso é começo de derrota na sua vida. Jamais sinta isso. Hoje eu dei uma passada lá na televisão, estava passando São Paulo e Corinthians. E aí eu pude ver as torcidas do São Paulo. São Paulo, e o Corinthians pulando. Eu quero ver o crente, o dia que o crente vai adorar a Deus desse jeito, erguendo a sua mão, colocando o seu coração, pulando, com dança, com pulo, com alegria. Deus, Ele quer que nós saltemos de alegria na sua presença. Deus não quer que nós sejamos um cubo de gelo plantado no chão. Deus falou que nós não temos raízes nessa terra. Você não pode ter raiz na terra, você tem que ser liberto, você tem que ter a alegria de Cristo na sua vida. Você tem que, se você não fizer mais do que um corintiano, você está perdido. Você tem que adorar melhor a Deus do que um corintiano adora o Corinthians. Porque senão você está fazendo pouco, porque ele está adorando nada a troco de nada. E nós adoramos aquele que é. Que lá no céu não tem Corinthians, não tem São Paulo, não tem nada disso. E o povo está lá numa alegria e glória a Deus e aleluia. E lá o fogo está pegando. Eu quero ver quando chegar no céu, porque lá é um barulho danado, é um glória a Deus, é um aleluia. Os anjos voam para cá, outro voa para lá. E não é assim que Isaías falou, que os anjos voam e que glorificam a Deus. Quero ver e ver essa alegria toda. Eu quando chegar no céu, já vou chegar gritando, pulando e dançando na presença de Deus. É assim que nós temos que ter a nossa vida diante de Jesus Cristo, com alegria, com louvor a Deus. Outra coisa que eu coloquei dentro da baixa estima, eu não sou psicólogo, viu gente? Foi o que Deus falou no meu coração, a omissão. Muita gente perde a oportunidade de glorificar a Deus, porque omite. Aí Deus dá uma inspiração para dar uma palavra para alguém, talvez você nem conhece esse alguém. E Deus fala, puxa assunto com ele, fala da minha palavra para ele. E você começa então a se policiar. Não, porque o que será que vai pensar? E aí aquela vontade já vai acelerando o coração. E a pessoa está ali, Deus fala, e aí começa a subir aquele batimento cardíaco. Ele tem um caminho, gente, ele vai caminhando por aqui, ó. Amém? Quem já sentiu isso? Amém. Então não segura a palavra de Deus, amém, irmão? Ele vai no pescoço assim, você não fala. Será que é Deus? Oh, Jesus, não se omite, fala de Deus. Comece a falar de Deus, proclamar o teu Deus, onde for. Ide por todos os lugares e anunciai que o reino de Deus está próximo. Amém? E a falta de iniciativa, de falar, não, realmente eu tenho que tomar uma iniciativa, eu tenho que tomar providência. Você adora a Deus, você pode adorar Ele aqui, mas quando você abre a sua boca e professa a sua fé em Deus, o sobrenatural começa a movimentar e começa a acontecer algo que você não vê, mas que vem sobre a sua vida e... Amém? Quando eu pensei isso, eu pensei no homem que tem Jesus e no homem que não tem Jesus Cristo. O homem que não tem Jesus Cristo, ele anda como se ele não tivesse luz. E aí Deus olha para ele dentro do pecado e não pode achar nele a sua imagem. Mas aquele que tem Jesus Cristo é aquele que recebeu sobre si a luz. E aí não importa a situação, Deus está olhando lá de cima, não importa se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, se é rico, se é pobre, não importa. Deus está olhando para aquele homem que tem Jesus e Ele está olhando e falando assim, olha lá a minha imagem, olha aquele a minha imagem, olha ali a minha imagem, ali.
Lá. E ele começa a se ver na face da terra, através daqueles que o verdadeiramente amam a ele. Então não deixa nada do inimigo te segurar. E nem nada que colocaram na sua cabeça te prender. Você tem que se soltar. E quando eu pensei isso, Deus me levou lá para Mateus capítulo 4, verso 16. E lá está escrito assim, ó, que o povo que jazia em trevas, viu o quê? Grande luz. E aos que viviam nas regiões à sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí explica, quem que é a luz? Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo é a luz para a nossa vida. É Ele que faz com que nós sejamos então a criação perfeita de Deus novamente. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos feitos nova criatura. E essa criatura, ela é imagem e semelhança de Deus. Todos os homens que nascem no planeta Terra são feitos perfeitos. Porém falta algo dentro deles, que é o Espírito Santo de Deus. Hebreus 9 fala que Jesus Cristo ele veio, mas ele não habitou em templos feitos pelo homem, porque ele habitou aonde? Num corpo físico. A Bíblia fala que ele foi o segundo Adão, sacrifício perfeito de Deus para nós.